Os 6 pilares do planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, e eu sempre conecto todas as na verdade eu conecto planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de estoques e planejamento de demanda. Essas 4 áreas, elas rodam o tempo todo juntas. Então os 6 pilares que eu vou trazer aqui, eles funcionam para estas 4 áreas o tempo todo e tem conexão com as 4 áreas. E vocês vão perceber que são pilares aqui hoje que não são totalmente técnicos. Não são totalmente técnicos. E não é uma live técnica hoje. Eu não vou falar de temas técnicos aqui com profundidade. E o objetivo é alinhar esses 6 pilares, porque com isso a parte técnica fica fácil. Se isso começa a funcionar bem, se os 6 pilares estão alinhados, se todos os profissionais que trabalham com essas áreas têm um entendimento claro dos 6 pilares, se eles estão alinhados, se estão claros, tudo flui muito melhor. Tudo, tudo, tudo. E aí eu sempre falo flui melhor para o profissional e flui melhor para a empresa também, porque se a pessoa tem um olhar para esses 6 pilares e trabalha com base nisso, com certeza a empresa ganha muito com isso. Certeza absoluta, tá? Absoluta, não tenha dúvida disso. E esses 6 pilares, eles sustentam tudo no planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Sustentam solução de problemas, sustentam entrega de resultados, sustentam relacionamento entre pessoas, sustentam praticamente tudo nestas áreas. E quais são esses 6 pilares, né? O que tem nesses 6 pilares que é importante conhecer? Eu vou falar de cada um deles, vou entrar em detalhes aqui, e aí eu espero que vocês também participem aí dos comentários, falando sobre alguma coisa relacionada a algum pilar que eu vou falar aqui, alguma coisa que vocês estão vivendo relacionada a algum desses pilares. Boa noite, o Alex entrou aí também. Então é o seguinte, o primeiro pilar destas áreas é dependência. Por que eu falo de dependência? Planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda e planejamento de estoques, são as 4 áreas aqui, são áreas que dependem o tempo todo de outras áreas. O tempo todo. Eu vou pegar especificamente aqui o planejamento de produção. Pensa que você está no centro da operação e você depende da produção, você vai depender do RH, vai depender do time de processos, vai depender do time de qualidade, vai depender do recebimento, vai depender do time de expedição para faturar do time de expedição e time de faturamento para faturar algum produto, vai depender do time de estoque, depende de todas as áreas, depende do time de finanças, depende de todas as áreas da empresa, porque o planejamento de produção ele não produz nada. É uma área intermediária que está ali responsável por processar os dados e tomar decisões baseadas nestes dados. Mas não é uma área que produz nada, está o tempo todo dependendo das outras áreas e não consegue seguir adiante sem essa dependência. E por que é importante falar sobre isso? É muito importante ter clara essa dependência dentro da sua cabeça. E a partir do momento que você tem clara essa dependência, você começa a se relacionar com as outras áreas de um jeito completamente diferente. Porque você depende. E dado que você depende, você tem várias coisas que você precisa trabalhar para que essa dependência funcione melhor. Primeiro ponto, relacionamento com as outras áreas. É fundamental você ter o entendimento de que o seu relacionamento precisa fluir bem com todas as áreas. Com o time de estoque, com o time de processos, time de produção, time de qualidade, com o time de manutenção, com todas as áreas. Você tem que ter um relacionamento muito bom porque você depende dessas áreas. E se você coloca isso em mente, que você depende, você muda completamente a forma de lidar com as outras áreas. Então, primeiro ponto, o relacionamento. Segundo ponto é o apoio. E por que eu estou falando sobre apoio? Vou dar um exemplo aqui para você entender quando eu falo sobre apoio. Pense que você tem algum problema de estoque, diferença de estoque, e o time de estoques não está conseguindo trabalhar isso da forma correta. Você tem duas opções aqui. Ou você critica e fica convivendo com esse problema. Então você critica, fala que o estoque está diferente o tempo todo, que não funciona, que isso não tem solução, que esse problema ninguém resolve.
Então essa é a primeira opção. Segunda opção é, dado que você sabe que você depende, você encontra uma solução e ajuda aquela área a resolver aquele problema. E se você vai com uma postura de quem depende da solução daquele problema, que eu estou dando o exemplo do estoque, você muda completamente a sua forma de resolver o problema. E o resultado, ele é completamente diferente também. Então eu vou fechar esse primeiro pilar, depois eu vou voltar em cada um deles. Entenda que você depende das outras áreas. Esse é o primeiro pilar. Você depende de várias áreas. E dado que você depende, não adianta ficar reclamando do problema, reclamando de algum problema que não tem solução e não buscar solução junto com a outra área. Eu vou me estender um pouco na dependência aqui, porque eu lembrei de um outro ponto. Falei de estoques. Aí eu vou trazer um outro exemplo aqui. Pensa que você depende, por exemplo, da produtividade de um equipamento, ok? Então, você depende da fábrica gerar volume de produção ali para você. E se a fábrica está vivendo algum problema, tem alguma dificuldade na eficiência da produção, de novo, igual eu falei do estoque, você tem duas opções. Ou você fica reclamando de que existe uma ineficiência, que a fábrica não consegue produzir o volume que você precisa, essa é uma opção. Ou você, com a mentalidade de quem depende da outra área, você senta junto com a fábrica e busca uma solução junto. Mas se você vai com a mentalidade de cobrança, você não resolve o problema. Você não resolve. E planejamento de produção está no centro. Você precisa ir com a mentalidade de dependência. E se você depende, você é o primeiro interessado na solução daquele problema. Eu trouxe dois problemas aqui: diferença de estoque e produtividade baixa de um equipamento. Você é o primeiro interessado, é o principal interessado. E claro que não é porque você está interessado na solução do problema, não é isso. A empresa é a principal interessada na solução desses dois problemas. Mas dado que você está no centro, que você participa da relação com várias áreas, você precisa apoiar essas áreas na solução desses problemas. E aí eu vou repetir aqui. Se você vai com uma mentalidade diferente da mentalidade de quem depende da outra área, você vai atacar e o problema não vai ser resolvido. Você tem que ir com a mentalidade de quem depende da solução daquele problema. Esse é o primeiro pilar aqui. Fundamental, você não consegue resolver os problemas sem essa mentalidade. Entenda isso, você não resolve. Não resolve. E talvez você já tenha vivido alguma coisa na sua vida e no seu cotidiano que, se você entende e percebe que você depende de uma outra pessoa, a sua postura é outra, é completamente diferente. E o ser humano, lê com os olhos, né, e processa com o cérebro a sua intenção. E se a sua intenção é ajudar na solução do problema, porque você entende que você depende daquela solução, você com certeza resolve muitos problemas. E por que é importante ter essa mentalidade? Porque você está no centro da empresa. Planejamento de produção, eu vou falar só o planejamento de produção, tá? Planejamento de materiais tá colado ali, mas só o planejamento de produção. Talvez seja a área que se relaciona com o maior número de áreas dentro de uma empresa. Nem o RH tem esse nível de contato, tá? Esta frequência de contato, esse calor de contato. É o planejamento de produção. Então, o pensamento, a mentalidade de dependência vai mudar completamente o seu resultado.